Agora vamos entrar no tema materiais para pavimentação, que é um dos pilares fundamentais para qualquer projeto de vias, transporte e mobilidade. Quando falamos de pavimentação, estamos nos referindo à estrutura construída sobre o subleito para permitir o tráfego seguro, confortável e durável de veículos. E para que essa estrutura funcione de maneira adequada, a escolha correta dos materiais é decisiva. Os materiais usados em pavimentação precisam atender a critérios mecânicos, químicos e ambientais que garantam resistência, durabilidade e desempenho ao longo da vida útil do pavimento. O primeiro conjunto de materiais que precisamos entender são os solos. Na base de qualquer pavimento existe o solo natural, que pode ser utilizado como subleto, desde que atenda a requisitos mínimos de capacidade de suporte. Além disso, solos também podem ser empregados em camadas como subbase ou até base, desde que recebam estabilização adequada, seja com cimento, cal ou aditivos específicos. Outro material essencial é o agregado pétreo, que pode ser brita, cascalho, seixo, escória siderúrgica e outros derivados de rochas britadas. Esses agregados compõem a maior parte das camadas granulares e desempenham um papel fundamental na resistência mecânica, distribuição de cargas e drenagem interna do pavimento. A granulometria, angularidade, resistência e desgaste Los Angeles são parâmetros críticos para definir a qualidade destes materiais. Agregados mal selecionados podem provocar deformações, irregularidades e falhas prematuras no pavimento. Além dos agregados, temos os aglomerantes, como o cimento Portland e os ligantes asfálticos. O cimento é utilizado principalmente em bases estabilizadas e pavimentos rígidos, garantindo elevada resistência e durabilidade. Já os materiais asfálticos são a base dos pavimentos flexíveis. Entre eles temos o CAP, o cimento asfáltico de petróleo, que pode ser modificado com polímeros, borracha ou aditivos para melhorar propriedades como elasticidade, resistência à fadiga e desempenho em diferentes temperaturas. O asfalto modificado, por exemplo, é importante em regiões de clima quente ou em vias de tráfego pesado, porque reduz a suscetibilidade térmica e aumenta a capacidade de resistir a trilhas de roda. Além disso, outros produtos asfálticos, como emulsões e asfaltos diluídos, são utilizados em tratamentos superficiais, imprimaduras e pintura de ligação, favorecendo a aderência entre camadas e o encapsulamento de partículas. Outro grupo importante são os materiais para pavimentação intertravada, como blocos de concreto, paralelepípedos ou peças pré-moldadas. Esses materiais oferecem vantagens como manutenção facilitada, permeabilidade e boa resistência, sendo amplamente utilizados em áreas urbanas, calçadas e pátios industriais. Também encontramos materiais especiais, como geossintéticos, que atuam no reforço, separação, filtração ou drenagem das camadas do pavimento. Geotêxteis, geogrelhas e geomembranas ajudam a controlar deformações, evitar contaminação entre camadas e prolongar a vida útil da estrutura. É importante destacar que cada material utilizado na pavimentação deve ser escolhido de forma integrada ao projeto, considerando fatores como tipo de tráfego, clima da região, condições do solo, disponibilidade local de insumos e custo-benefício. Além disso, todos estes materiais precisam ser submetidos a ensaios laboratoriais, como CBR, granulometria, limite Jaterberg, densidade, resistência e propriedades térmicas, para garantir que atendem às normas técnicas e aos requisitos de desempenho. Em resumo, o conhecimento profundo dos materiais para a pavimentação permite projetar pavimentos mais seguros, duráveis e adequados às necessidades de mobilidade urbana e rodoviária. Ou seja, dominar esses materiais é essencial para qualquer engenheiro civil que pretenda atuar em vias e infraestrutura de transporte. Aqui na Astra Educa você consegue sua aprovação. Vamos falar sobre projeto e execução de pavimentos flexíveis e rígidos. Pavimentos são as camadas que suportam o tráfego de veículos, garantindo segurança, conforto e durabilidade, e podem ser classificados em flexíveis e rígidos. Os pavimentos flexíveis distribuem as cargas de forma gradual pelas camadas do solo e materiais de base, deformando-se um pouco sob o tráfego. Eles são compostos pelo subleito, que é o solo natural compactado, pela subbase e base, que aumentam a capacidade de suporte, e pela capa de rolamento, que é o revestimento asfáltico responsável pelo conforto e impermeabilidade.
Os materiais mais utilizados incluem asfalto betuminoso, brita graduada e solo estabilizado. A execução envolve preparação do subleito com limpeza, terraplenagem e compactação, aplicação da subbase e base com nivelamento, espalhamento e compactação do asfalto e acabamento com drenagem adequada para escoamento de água. O projeto é baseado na carga de tráfego, nas condições do solo e do clima, utilizando métodos como CBR ou ASHTO. Os pavimentos rígidos utilizam concreto de cimento Portland, distribuindo as cargas principalmente pela rigidez da placa. Eles são compostos pelo subleito preparado e compactado, subbase opcional e pela placa de concreto, que pode ser reforçada com aço. A execução envolve preparação do subleito, colocação da subbase quando necessária, moldagem, nivelamento e cura do concreto, além da implantação de juntas de controle e expansão para evitar fissuras. O projeto considera a espessura da placa, intensidade do tráfego, resistência do concreto e características do solo, seguindo métodos como PCA, ASTO ou normas brasileiras do DNIT e ABNT. As principais diferenças entre pavimentos flexíveis e rígidos incluem a forma de distribuição de carga, materiais utilizados, deformação, manutenção e custo inicial. É fundamental garantir compactação adequada, controle de espessura e uniformidade, drenagem eficiente, cura do concreto nos rígidos e controle de qualidade de materiais com ensaios de laboratório e de campo. Entender esses conceitos é essencial para projetar e executar pavimentos que atendam aos requisitos de durabilidade, segurança e economia nas vias. Vamos falar sobre controle tecnológico de pavimentação, um tema fundamental para garantir que pavimentos flexíveis e rígidos tenham durabilidade, segurança e conforto para os usuários. O controle tecnológico é um conjunto de procedimentos, ensaios e verificações realizados durante todas as etapas de projeto, produção, transporte, execução e manutenção do pavimento, com o objetivo de garantir que os materiais e as técnicas aplicadas atendam às especificações do projeto e às normas técnicas. Ele envolve tanto o controle de materiais quanto o controle de execução, passando pelo acompanhamento de ensaios laboratoriais e de campo. No caso de pavimentos flexíveis, o controle tecnológico começa pelo subleito, verificando a compactação, a homogeneidade e a resistência do solo, geralmente por meio de ensaios como densidade in situ, teor de umidade e índice CBR. A subbase e a base também são controladas, com atenção à granulometria, resistência mecânica e uniformidade da compactação, além do controle da espessura das camadas para garantir a correta distribuição de cargas. Para a capa de rolamento asfáltica, é fundamental o controle da mistura asfáltica, verificando a composição do asfalto, a porcentagem de ligante, a granulometria do agregado, a temperatura de aplicação e a compactação final da camada, com ensaios como densidade do corpo de prova, teor de vazios e módulo de resiliência. Durante a execução, o controle tecnológico também verifica a espessura das camadas, a regularidade do pavimento, a aderência entre camadas, a inclinação transversal para a drenagem e a uniformidade do acabamento superficial. No caso de pavimentos rígidos, o controle tecnológico acompanha desde o subleito, com ensaios de compactação e resistência, passando pelo controle do concreto, que inclui a verificação da dosagem, consistência, trabalhabilidade, resistência à compressão, relação água-cimento e homogeneidade da mistura. Durante a execução das placas de concreto, é verificada a espessura, o nivelamento, o acabamento superficial, a cura adequada e a correta execução das juntas de retração e expansão, fundamentais para evitar fissuras e garantir a durabilidade. Ensaios complementares, como módulo de elasticidade, resistência à flexão e ensaios de desgaste, podem ser realizados para garantir que o pavimento atenderá às condições de tráfego previstas. Além disso, o controle tecnológico inclui a documentação de todo o processo, registrando resultados de ensaios, medições de campo e relatórios de execução, permitindo rastreabilidade e avaliação futura da performance do pavimento. Um bom controle tecnológico também permite a identificação precoce de problemas, possibilitando correções antes que o pavimento se deteriore, o que reduz custos de manutenção e aumenta a vida útil da via.
A integração entre engenheiros de projeto, laboratório e execução é essencial, garantindo que os materiais entregues em obra correspondam aos parâmetros projetados e que a execução siga rigorosamente os procedimentos definidos. É importante lembrar que o controle tecnológico não se limita à execução inicial, mas continua durante a vida útil do pavimento, com inspeções periódicas e monitoramento do desempenho, avaliando deformações, trincas, sulcos e outras patologias que possam comprometer a funcionalidade da via. Em resumo, o controle tecnológico de pavimentação é a base para garantir que os pavimentos flexíveis e rígidos cumpram seu papel de suportar tráfego, proporcionar conforto e segurança e atender a critérios de durabilidade e sustentabilidade, sempre seguindo normas brasileiras como o ABNT, DNIT e recomendações de projetos de referência e utilizando métodos de ensaio reconhecidos para materiais e execução. Agora vamos falar sobre patologia e manutenção de pavimentos, um tema fundamental para garantir que as vias continuem seguras, confortáveis e duráveis. Patologia de pavimentos é o estudo das falhas, deformações e deteriorações que aparecem nas diferentes camadas de um pavimento ao longo de sua vida útil, podendo ser causadas por sobrecarga, falhas de projeto, execução inadequada, desgaste natural, condições climáticas adversas ou deficiência na drenagem. A manutenção de pavimentos é o conjunto de ações voltadas a corrigir, reparar ou prevenir essas falhas, garantindo que o pavimento continue cumprindo sua função de forma segura e econômica. As principais patologias em pavimentos flexíveis incluem trincas, que podem ser longitudinal, transversal, em blocos ou em fadiga. Depressões e ondulações, conhecidas como afundamentos localizados ou rutting. Desgaste do revestimento asfáltico, chamado de abrasão. Estudação de ligante, que acontece quando o asfalto sobe à superfície. E falhas de aderência entre camadas, que podem gerar desplacamento ou desagregação. Cada tipo de patologia indica uma causa específica, como sobrecarga, envelhecimento do asfalto, falha de compactação ou problemas de drenagem. Nos pavimentos rígidos, as patologias mais comuns incluem trincas de retração, que aparecem naturalmente no concreto devido à secagem e à retração do material, fissuras estruturais, causadas por sobrecarga ou deficiência no dimensionamento, assentamento diferencial das placas, que gera desnível entre elas, falha nas juntas de expansão, levando a trincas e movimento excessivo, e desgaste superficial devido à abrasão e ação do tráfego. A identificação correta do tipo de patologia é essencial para definir o tipo de manutenção necessária. A manutenção de pavimentos pode ser classificada em corretiva, preventiva e paliativa. A manutenção corretiva é aplicada após a ocorrência de falhas, visando restaurar a funcionalidade do pavimento, podendo envolver recapeamento, reforço de camadas, recomposição de base ou substituição de placas de concreto. A manutenção preventiva é planejada antes que apareçam falhas significativas, incluindo ações como selagem de trincas, microrrevestimento asfáltico, reforço de drenagem e conservação rotineira, prolongando a vida útil do pavimento e evitando intervenções maiores e mais caras. A manutenção paliativa é aplicada para minimizar danos temporariamente, como remendos localizados, tapamento de buracos e reparos emergenciais, garantindo segurança imediata até a execução de manutenção corretiva definitiva. O controle tecnológico e a inspeção periódica são fundamentais na manutenção, permitindo o monitoramento do estado do pavimento, a identificação precoce de problemas e o planejamento eficiente das intervenções. Ferramentas como ensaios de densidade, resistência à compressão e deflexão, perfil de rugosidade, medição de deformações e análises visuais sistemáticas auxiliam na tomada de decisão. A drenagem eficiente continua sendo um ponto crítico, pois a infiltração de água acelera a deterioração tanto de pavimentos flexíveis quanto rígidos. É importante também compreender os custos e o planejamento da manutenção, considerando a relação entre frequência de intervenções, extensão das obras, impacto no tráfego e economia ao longo da vida útil do pavimento. Em flexíveis, o recapeamento periódico e a aplicação de microrrevestimentos podem prolongar a vida útil do asfalto,
enquanto em rígidos, a reposição de placas danificadas, ajustes de juntas e selagem de trincas são essenciais para evitar progressão de falhas. Em resumo, conhecer a patologia e aplicar manutenção de pavimentos de forma adequada garante que as vias continuem seguras, confortáveis e duráveis, reduzindo custos de operação e aumentando a vida útil da infraestrutura viária. A integração entre projeto, execução, controle tecnológico e manutenção contínua é fundamental para que os pavimentos cumpram seu papel de forma eficiente, atendendo aos critérios de segurança, funcionalidade e sustentabilidade previstas nas normas brasileiras, como a ABNT, DNT e recomendações de referência para a engenharia de pavimentação. Agora vamos falar sobre especificação e dimensionamento de pavimentos, que são etapas fundamentais para garantir que a infraestrutura viária suporte o tráfego previsto, proporcione conforto e segurança aos usuários e tenha durabilidade adequada. A especificação de pavimentos envolve a definição de todos os materiais, métodos construtivos e características técnicas que serão utilizados na execução do pavimento, incluindo solo, agregados, ligantes asfálticos, concreto, aditivos e técnicas de compactação, nivelamento e acabamento. A especificação também define parâmetros como espessura das camadas, resistência mínima, granulometria, estabilidade e características de durabilidade dos materiais, garantindo que cada camada do pavimento cumpra sua função estrutural e funcional. O dimensionamento de pavimentos, por sua vez, é o cálculo das espessuras e composição das camadas do pavimento de acordo com as condições de tráfego, tipo de solo, características climáticas e vida útil prevista. Para pavimentos flexíveis, o dimensionamento considera a capacidade de suporte do subleito, normalmente avaliada por ensaios como o índice CBR, a resistência e granulometria das camadas de subbase e base, e o tipo e espessura da camada de revestimento asfáltico, calculando a distribuição de tensões e deformações ao longo do conjunto estrutural. Métodos consagrados como o método do CBR, o método Ashito e recomendações do DENIT são utilizados para definir as espessuras ideais das camadas, garantindo que o pavimento suporte a carga de tráfego prevista sem sofrer deformações excessivas ou fadiga prematura. Para pavimentos rígidos, o dimensionamento envolve a definição da espessura das placas de concreto, o tipo de concreto, a necessidade de reforço com aço, o espaçamento e tipo de juntas de expansão e retração, considerando que a rigidez do concreto distribui a carga por toda a placa. O cálculo leva em conta o tráfego previsto, a resistência característica do concreto, o módulo de elasticidade, a subbase, o subleito e as condições ambientais, como variações de temperatura e umidade. Métodos como PCA, Ashito e normas brasileiras fornecem critérios para dimensionar placas de concreto de acordo com o número de passagens equivalentes de veículos pesados, garantindo durabilidade e minimizando fissuras e deformações. É importante destacar que especificação e dimensionamento estão diretamente relacionados ao controle tecnológico de pavimentação e à manutenção, pois escolhas inadequadas de materiais, espessuras ou técnicas construtivas podem resultar em patologias, deformações e necessidade de reparos precoces. A especificação detalhada define limites de qualidade, métodos de execução, características do material e parâmetros de ensaio, enquanto o dimensionamento assegura que essas camadas terão espessura e composição adequadas para suportar o tráfego ao longo do tempo. O planejamento deve considerar a vida útil do pavimento, o tipo de tráfego, intensidade, tipo de veículo, condições climáticas, características do solo, drenagem e manutenção prevista. Um projeto bem especificado e dimensionado permite construir pavimentos seguros, duráveis e econômicos, atendendo às normas técnicas brasileiras, como a ABNT, DENIT e referências internacionais, garantindo que cada camada do pavimento funcione corretamente em conjunto com as demais e que a via atenda às exigências de conforto, segurança e durabilidade. Em resumo, especificação e dimensionamento são etapas essenciais da engenharia de pavimentação, pois definem os materiais, técnicas e dimensões que asseguram o desempenho estrutural e funcional dos pavimentos, evitando falhas, reduzindo custos de manutenção e prolongando a vida útil das vias. Entender profundamente esses conceitos permite projetar e executar pavimentos flexíveis e rígidos, eficientes e confiáveis, cumprindo todos os requisitos de engenharia civil para tráfego, segurança e sustentabilidade.
Agora vamos falar sobre vistoria, recuperação e conservação de pavimentos, que são etapas essenciais para garantir que as vias mantenham funcionalidade, segurança e durabilidade ao longo do tempo. A vistoria de pavimentos consiste na inspeção sistemática das condições da via, identificando patologias, degradações e falhas em todas as camadas do pavimento. Essa inspeção pode ser visual, com avaliação direta de trincas, fissuras, desníveis, depressões e desgaste superficial, ou instrumental, utilizando equipamentos como perfilômetros, deflectômetros de impacto, ensaios de rugosidade, medidores de espessura e resistência, garantindo dados objetivos sobre o estado do pavimento. A vistoria permite classificar o pavimento quanto ao nível de deterioração, indicando prioridades de intervenção e serve de base para planejamento da manutenção e recuperação. Na recuperação de pavimentos, o objetivo é restaurar a funcionalidade e a capacidade estrutural das camadas danificadas. Em pavimentos flexíveis, isso pode incluir operações como recapeamento, microrrevestimento, fresagem de camadas danificadas, reforço da base ou subbase e recomposição de buracos e depressões. Em pavimentos rígidos, a recuperação pode envolver substituição de placas danificadas, reparo de juntas, selagem de trincas e reforço estrutural quando necessário. Cada intervenção é definida de acordo com a extensão e gravidade da deterioração, buscando equilibrar eficiência, durabilidade e custo. A conservação de pavimentos engloba todas as ações destinadas a manter o pavimento em bom estado, antes que surjam falhas graves. Inclui manutenção preventiva e periódica, como selagem de trincas, limpeza de drenagem, aplicação de microrrevestimentos e monitoramento contínuo das camadas. A conservação reduz a velocidade de deterioração, prolonga a vida útil do pavimento e minimiza a necessidade de intervenções corretivas mais onerosas. Um programa eficiente de conservação integra a inspeção sistemática, análise criteriosa dos problemas, escolha adequada de métodos de recuperação e manutenção preventiva, assegurando que pavimentos flexíveis e rígidos cumpram seu papel de forma sustentável e econômica, atendendo às normas brasileiras, como a ABNT e DNT, e às boas práticas de engenharia de pavimentação. Em resumo, a vistoria, recuperação e conservação de pavimentos são pilares da engenharia viária, garantindo que as vias mantenham segurança, conforto e durabilidade. Um programa eficiente considera a inspeção sistemática, análise criteriosa dos problemas, escolha adequada de métodos de recuperação e manutenção preventiva, assegurando que pavimentos flexíveis e rígidos cumpram seu papel de forma sustentável e econômica, atendendo às normas brasileiras, como a ABNT e DNT, e as boas práticas de engenharia de pavimentação. Agora vamos falar sobre geometria de vias urbanas, estradas e rodovias, que é um tema essencial para garantir segurança, conforto e eficiência na circulação de veículos. A geometria viária envolve o dimensionamento e configuração das vias, definindo alinhamentos, larguras, inclinações, raios de curvas, visibilidade, interseções, acostamentos e faixas de tráfego, de forma a proporcionar operação segura e eficiente, considerando o tipo de tráfego, velocidade de projeto e características do terreno. Em vias urbanas, a geometria deve considerar pedestres, ciclistas, transporte público e veículos, garantindo acessibilidade, segurança e integração com o entorno urbano. O alinhamento horizontal define o traçado da via no plano, com retas, curvas circulares e transições, sendo essencial para conforto e segurança, evitando mudanças bruscas de direção. O alinhamento vertical trata da elevação da via, definindo rampas, aclives, declives e compensações em terrenos irregulares, influenciando visibilidade, drenagem e esforço dos veículos. O projeto geométrico também define larguras de faixa, número de faixas, canteiros centrais, acostamentos e áreas de segurança, considerando intensidade de tráfego e tipo de veículo, especialmente em rodovias de grande porte, onde a velocidade de projeto é alta. Em estradas e rodovias, a geometria deve permitir circulação eficiente de veículos pesados, reduzir riscos de acidentes, garantir visibilidade adequada e possibilitar drenagem eficiente, evitando acúmulo de água e deterioração do pavimento. A definição de raios de curva, superelevação e transições é crítica para reduzir esforços laterais sobre veículos, melhorar conforto e minimizar riscos de derrapagem,
enquanto aclives e declives adequados garantem economia de combustível e segurança. Além disso, a geometria de vias urbanas inclui planejamento de interseções, rotatórias, entradas e saídas, acessos a propriedades, sinalização e dispositivos de segurança, sempre considerando normas técnicas brasileiras como a BNT e diretrizes do DENIT. O dimensionamento correto da geometria permite que o pavimento suporte o tráfego sem sobrecarga, que os veículos circulem de forma confortável e que o risco de acidente seja minimizado, seja em vias urbanas com tráfego misto ou em rodovias de alta velocidade. Aspectos de visibilidade, linhas de visão, áreas de frenagem e pontos de ultrapassagem também são considerados, garantindo que motoristas possam reagir adequadamente a obstáculos e condições adversas. Em resumo, a geometria de vias urbanas, estradas e rodovias é essencial para projetar e executar infraestruturas viárias seguras, eficientes e duráveis, integrando planejamento de tráfego, segurança, conforto, drenagem e manutenção. Compreender alinhamentos, larguras, curvas, aclives e declives, acostamentos e dispositivos de segurança permite que engenheiros projetem vias que atendam aos critérios de operação, normas técnicas e qualidade, garantindo a circulação eficiente e segurança para todos os usuários. Vamos falar sobre vias vicinais, que são as estradas e caminhos rurais responsáveis por interligar propriedades, pequenas comunidades e áreas agrícolas a rodovias principais, sendo essenciais para o escoamento de produção, transporte local e integração regional. As vias vicinais têm características específicas que diferem de rodovias e estradas urbanas, pois geralmente apresentam menor volume de tráfego, predominância de veículos leves e agrícolas, condições de solo variáveis e menor prioridade em termos de investimentos, mas sua importância socioeconômica é fundamental. O projeto de vias vicinais deve considerar o tipo de solo, topografia, drenagem, tráfego previsto e finalidade da via. O alinhamento horizontal e vertical precisa ser simples, evitando curvas muito fechadas e aclives ou declives excessivos, garantindo segurança e facilidade de manutenção. A largura do leito da via varia de acordo com o tráfego e o tipo de veículo, podendo ser mais estreita que uma estrada convencional, mas suficiente para permitir a passagem de veículos agrícolas e caminhões pequenos. O pavimento pode ser não estruturado, como cascalho ou solo compactado, ou receber pavimentação simples, como revestimento asfáltico leve ou blocos de concreto, dependendo do tráfego e da disponibilidade de recursos. A drenagem é um ponto crítico em vias vicinais, pois a infiltração de água provoca erosão, buracos e deformações, acelerando a deterioração. O uso de sarjetas, valetas laterais, bueiros e erosões controladas é essencial para preservar o leito e reduzir custos de manutenção. A manutenção de vias vicinais é contínua e preventiva, incluindo compactação periódica, reposição de camada de cascalho, correção de depressões e erosões, controle da vegetação lateral e limpeza de dispositivos de drenagem. A vistoria regular permite identificar rapidamente áreas degradadas e planejar intervenções econômicas, garantindo que a via permaneça transitável e segura, mesmo em condições climáticas adversas. Em termos de normas e diretrizes, as vias vicinais seguem orientações específicas de órgãos de transporte rural e rodoviário, priorizando soluções de baixo custo, simplicidade construtiva e sustentabilidade. O dimensionamento e a especificação devem levar em conta a vida útil prevista, o tipo de veículo predominante e a função econômica da via, equilibrando durabilidade, segurança e economia. A sinalização em vias vicinais é geralmente mínima, mas pode incluir placas de alerta, faixas de segurança em pontos críticos e orientação para motoristas e pedestres locais. Em resumo, vias vicinais são elementos essenciais da malha viária rural, garantindo acesso, transporte de produção e integração regional. Um bom projeto e execução consideram solo, topografia, drenagem, largura adequada, pavimentação compatível com o tráfego e manutenção preventiva constante. Compreender suas características, necessidades e limitações permite que engenheiros planejem, construam e conservem essas vias de forma eficiente, segura e econômica, atendendo às normas técnicas e às necessidades da população rural. Hoje vamos falar sobre drenagem superficial e profunda, que são elementos essenciais no projeto e manutenção de pavimentos, garantindo durabilidade, segurança e desempenho adequado das vias. A drenagem é responsável por remover a água da superfície e do subsolo, evitando infiltração, saturação do solo e danos estruturais ao pavimento. Sem drenagem adequada,
Mesmo pavimentos bem projetados podem apresentar deformações, trincas, afundamentos e erosão. A drenagem superficial atua na remoção da água que se acumula sobre o pavimento, incluindo chuvas e escorrimento lateral. Ela é realizada por meio de dispositivos como sarjetas, valetas laterais, bueiros, canais de captação e inclinação adequada da superfície do pavimento. O alinhamento transversal da via, com declividade adequada, permite que a água escoe rapidamente para esses dispositivos, reduzindo o acúmulo de poças, aumentando a segurança, prevenindo hidroplanagem e evitando o desgaste precoce do revestimento. A drenagem superficial também inclui proteção das margens da via e do solo adjacente, evitando erosão lateral e assoreamento de valetas e canais. A drenagem profunda, por sua vez, visa controlar a água presente abaixo da superfície do pavimento, garantindo que o subleito, a subbase e a base mantenham resistência e estabilidade adequadas. Essa drenagem pode ser realizada por meio de drenos longitudinal e transversal, tubos perfurados, camadas filtrantes e sistemas de lençol drenante que captam e conduzem a água para fora da estrutura viária. A drenagem profunda é fundamental para prevenir o levantamento do pavimento, perda de capacidade de suporte do solo e surgimento de deformações permanentes, especialmente em solos argilosos, expansivos ou sujeitos à saturação frequente. O projeto de drenagem deve considerar o tipo de pavimento, características do solo, intensidade e frequência das chuvas, declividade do terreno e volume de tráfego. Em pavimentos flexíveis, a drenagem inadequada acelera o desgaste do revestimento, surgem depressões e rutting, enquanto em pavimentos rígidos pode causar fissuras, assentamento diferencial das placas e falha nas juntas. Durante a execução, é essencial garantir instalação correta de sarjetas, valetas, tubos drenantes e proteção das camadas filtrantes, além de verificar declividade, compactação e continuidade do sistema de drenagem. A manutenção periódica da drenagem envolve limpeza de valetas, bueiros e canais, desobstrução de drenos, reparo de erosões, controle da vegetação lateral e inspeção do escoamento de água. Sistemas de drenagem eficientes reduzem custos de manutenção do pavimento e aumentam significativamente a vida útil da via. Em resumo, drenagem superficial e profunda são componentes essenciais da engenharia de pavimentação, garantindo que pavimentos flexíveis e rígidos mantenham resistência, estabilidade e funcionalidade ao longo do tempo. Com planejamento adequado, execução correta e manutenção constante, é possível prevenir patologias, aumentar segurança viária e prolongar a durabilidade das infraestruturas viárias, atendendo às normas brasileiras e boas práticas de engenharia civil. Agora vamos falar sobre sinalização viária e segurança rodoviária, temas essenciais para o bom funcionamento das vias, proteção dos usuários e redução de acidentes. A sinalização viária é o conjunto de dispositivos visuais, sonoros e táteis que orientam, alertam e informam motoristas, ciclistas e pedestres sobre regras, condições da via e perigos, garantindo circulação eficiente e segura. Ela se divide em 3 categorias principais: sinalização vertical, composta por placas de regulamentação, advertência e indicação; sinalização horizontal, que inclui pinturas no pavimento como faixas, linhas de bordo, faixas de pedestre e símbolos; e sinalização semafórica e luminosa, que controla fluxos em interseções, travessias e locais de alto risco. A segurança rodoviária está diretamente ligada à sinalização, mas também envolve projeto geométrico adequado, manutenção do pavimento, controle de velocidade, visibilidade, drenagem eficiente e dispositivos de proteção como barreiras, guardrails, defensas metálicas e sinalização temporária em obras, que reduzem acidentes e protegem usuários. O planejamento da sinalização deve considerar o tipo de via, intensidade de tráfego, perfil do usuário, geometria da estrada, condições climáticas e normas técnicas brasileiras, como a ABNT e DENIT.
A manutenção periódica é essencial para garantir que placas, pinturas e dispositivos permaneçam visíveis, refletivos e em boas condições, substituindo elementos danificados, desgastados ou deslocados. Sistemas modernos podem incluir sinalização inteligente, painéis de mensagem variável, alertas de velocidade, iluminação adequada e integração com sistemas de monitoramento e gestão de tráfego. Em resumo, sinalização viária e segurança rodoviária são componentes essenciais da engenharia de tráfego e pavimentação, garantindo circulação eficiente, orientação, prevenção de acidentes e proteção de todos os usuários da via. Um programa completo integra projeto geométrico adequado, pavimentação bem executada, drenagem eficiente, sinalização vertical, horizontal e luminosa, manutenção constante e dispositivos de proteção, assegurando vias seguras, confortáveis e duráveis, atendendo às normas brasileiras e boas práticas internacionais de engenharia viária. Agora vamos falar sobre obras de arte especiais, que são elementos de infraestrutura viária destinados a transpor obstáculos naturais ou artificiais, como rios, vales, depressões, linhas ferroviárias e outras vias, garantindo a continuidade e segurança das estradas e rodovias. As obras de arte especiais incluem pontes, viadutos, passarelas, túneis, passagens inferiores e superiores, muros de contenção e sistemas de drenagem estruturados, e seu projeto exige conhecimento técnico avançado de engenharia estrutural, geotécnica e hidráulica. O projeto de uma obra de arte especial começa pelo levantamento topográfico, estudo do solo e análise do tráfego e cargas previstas, considerando também fatores ambientais, hidrológicos e geológicos. Em pontes e viadutos, é fundamental determinar o tipo de estrutura mais adequado, que pode ser de concreto armado, protendido, metálico ou misto, definindo vãos, número de pilares, fundações e dispositivos de expansão e ancoragem. Túneis e passagens subterrâneas exigem estudos detalhados de estabilidade, ventilação, drenagem e segurança, enquanto muros de contenção e gabiões servem para estabilizar taludes e prevenir deslizamentos, mantendo a integridade da via. A execução dessas obras exige controle rigoroso de materiais, resistência estrutural, qualidade de concreto, aço, juntas e fundações, além de monitoramento contínuo durante a construção. O dimensionamento deve atender às normas brasileiras, como ABNT, DNIT e recomendações internacionais, garantindo durabilidade, segurança e funcionalidade frente a cargas de tráfego, ventos, sismos, erosão e variações climáticas. A manutenção de obras de arte especiais também é essencial, incluindo inspeções periódicas, reparos de fissuras, reforço estrutural, limpeza de sistemas de drenagem e monitoramento de ancoragens, evitando degradação precoce e riscos à segurança viária. Além do aspecto estrutural, o projeto dessas obras deve considerar segurança para usuários, integridade ambiental e impacto visual, garantindo acessibilidade, fluxo adequado de veículos e preservação de recursos naturais. A integração entre o projeto, execução, controle tecnológico e manutenção contínua é fundamental, pois qualquer falha pode comprometer a segurança e funcionalidade da via. Em resumo, obras de arte especiais são elementos cruciais da engenharia viária, garantindo a continuidade e segurança de estradas, rodovias e vias urbanas em terrenos complexos. Com projeto detalhado, execução controlada e manutenção constante, é possível construir pontes, viadutos, túneis e contenções que atendam aos requisitos de durabilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade, seguindo normas técnicas e boas práticas de engenharia civil. Agora vamos falar sobre transporte e mobilidade, um tema essencial para planejamento urbano, infraestrutura viária e qualidade de vida da população. Transporte e mobilidade envolvem o planejamento, operação e integração de diferentes meios de transporte, garantindo que pessoas e cargas se desloquem de forma segura, eficiente e sustentável. Um dos conceitos centrais é a intermodalidade, que permite a integração entre diferentes modos de transporte, otimizando tempo, custo e eficiência, como a conexão entre ônibus, metrô, trem, bicicletas e caminhada. No transporte coletivo motorizado de passageiros, temos os sistemas de ônibus, micro-ônibus e veículos complementares, que atendem áreas urbanas, periurbanas e regiões de menor densidade populacional.
O planejamento desses sistemas considera rotas, frequência, capacidade de veículos, tempos de espera, acessibilidade e integração com outros modais. Já o transporte de massa, que inclui metrô, trem e VLT, é caracterizado por alta capacidade, operação em corredores exclusivos e regularidade de horários, sendo ideal para deslocamentos urbanos de longa distância e regiões com alta demanda de passageiros. Esses sistemas exigem planejamento detalhado de terminais, estações, plataformas, integração tarifária, controle de fluxo e segurança. Além dos modais motorizados, os modais não motorizados e individuais, como bicicletas e pedonal, são fundamentais para a mobilidade sustentável. Ciclovias, ciclofaixas e bicicletários permitem deslocamentos rápidos, saudáveis e de baixo custo, integrando-se aos sistemas de transporte coletivo. A mobilidade pedonal inclui calçadas, travessias seguras, sinalização adequada, acessibilidade para pessoas com deficiência e conectividade com terminais de transporte. Incentivar o uso desses modais reduz congestionamentos, poluição, custos urbanos e melhora a qualidade de vida. A intermodalidade permite que passageiros combinem diferentes modais, por exemplo, utilizando bicicleta ou caminhada para chegar a estações de ônibus ou metrô, integrando o deslocamento de forma eficiente. Isso exige planejamento urbano, infraestrutura adequada, transporte de bicicletas em ônibus e trens, terminais integrados, horários sincronizados e tarifas compatíveis. A integração modal aumenta a eficiência do sistema, reduz tempo de viagem e facilita o acesso a diferentes regiões da cidade. O planejamento de transporte e mobilidade considera fatores como demanda de passageiros, características do terreno, densidade populacional, fluxos de tráfego, impacto ambiental e sustentabilidade. Também inclui políticas públicas para priorizar transporte coletivo, corredores exclusivos, incentivo a modais ativos e redução do uso de veículos individuais motorizados. Tecnologias como sistemas inteligentes de transporte, monitoramento em tempo real, aplicativos de mobilidade e gestão de tráfego urbano contribuem para a eficiência, segurança e conforto dos usuários. Em resumo, transporte e mobilidade envolvem a organização e operação integrada de modais motorizados e não motorizados, visando eficiência, segurança, sustentabilidade e qualidade de vida. A intermodalidade permite integração entre ônibus, metrô, trem, bicicletas e deslocamento pedonal, otimizando tempo, custo e conforto. O planejamento adequado considera a infraestrutura, acessibilidade, terminais, corredores exclusivos, sinalização e tecnologias de gestão, garantindo que pessoas e cargas se desloquem de forma segura, eficiente e ambientalmente responsável, atendendo às normas técnicas brasileiras e boas práticas internacionais de engenharia de transporte e mobilidade urbana. Agora vamos falar sobre estudos de viabilidade em mobilidade e infraestrutura, que são ferramentas essenciais para planejar, dimensionar e implementar projetos de transporte e vias de forma eficiente, segura e sustentável. O estudo de viabilidade tem como objetivo avaliar a execuibilidade técnica, econômica, ambiental e social de um empreendimento, determinando se ele atende aos objetivos propostos, se os recursos disponíveis são suficientes e se os impactos são aceitáveis. No contexto de mobilidade urbana e rodoviária, esses estudos consideram a demanda de transporte, características do tráfego, perfil do usuário, densidade populacional, tipos de veículos, condições do solo, topografia e integração com outros modais. Para vias urbanas, rodovias ou estradas vicinais, a viabilidade técnica avalia alinhamento, geometria, tipo de pavimento, sistemas de drenagem, sinalização e segurança viária, garantindo que a via suporte o tráfego previsto de forma segura e durável. Já a viabilidade econômica envolve análise de custos de implantação, operação, manutenção e depreciação, considerando também benefícios indiretos, como redução de acidentes, tempo de viagem e impactos socioeconômicos positivos, como o aumento da produtividade e acessibilidade. A viabilidade ambiental avalia impactos sobre recursos naturais, corpos d'água, vegetação, fauna e qualidade do ar, propondo medidas de mitigação, preservação e recuperação ambiental.
Inclui estudos de drenagem, controle de erosão, gestão de resíduos de obra e medidas para reduzir emissões e poluição sonora. A viabilidade social analisa impactos sobre a população local, incluindo desapropriações, deslocamentos, acessibilidade e inclusão, garantindo que o projeto seja aceitável e sustentável do ponto de vista comunitário. Os estudos de viabilidade envolvem diversas etapas, como levantamento de dados de tráfego, censos populacionais, levantamentos topográficos e geotécnicos, análise de alternativas de traçado, tipos de pavimento e modais de transporte. Também incluem simulações de operação, previsão de demanda futura, análise de custo-benefício, indicadores de sustentabilidade, cronogramas de execução e planejamento de manutenção. Em projetos de transporte coletivo e sistemas intermodais, a viabilidade considera a integração entre ônibus, metrô, trem, bicicletas e deslocamento pedonal, analisando fluxos de passageiros, terminais, horários, tarifas e eficiência do sistema. O estudo de viabilidade é a base para a tomada de decisão, servindo como referência para órgãos públicos, empresas privadas e investidores sobre a viabilidade do empreendimento. Ele permite identificar riscos, limitações técnicas, custos excessivos e impactos negativos antes da execução, possibilitando ajustes, seleção de alternativas mais eficientes e otimização de recursos. A aplicação correta desses estudos resulta em obras mais seguras, econômicas, duráveis e ambientalmente responsáveis, atendendo às normas brasileiras, diretrizes do DNT, ABNT e boas práticas internacionais de planejamento de infraestrutura e mobilidade. Em resumo, os estudos de viabilidade em mobilidade e infraestrutura são essenciais para planejar e implementar projetos de transporte e vias que atendam à demanda, sejam economicamente viáveis, socialmente aceitáveis, ambientalmente sustentáveis e tecnicamente execuíveis. Eles integram análise de tráfego, geométrica da via, pavimentação, drenagem, modais de transporte, custos, impactos ambientais e sociais, garantindo que o projeto seja seguro, eficiente, sustentável e capaz de atender às necessidades da população ao longo de sua vida útil.